princípio básico do jornalismo, que é ouvir os dois lados da história. Nós ouvimos aqui o presidente do Vitória, que deixou clara a sua posição, inclusive trouxe em primeira mão essa reunião e o resultado da reunião. E agora nós vamos conversar com o vice-presidente do Volta Redonda, que é o Flávio Horta Júnior, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Volta Redonda não apoiou essa candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista de Futebol. Muito bem-vindo aqui ao Mundo dos Esportes, meu querido Flávio Horta Júnior, vice-presidente do Volta Redonda. Como é que você viu essa reunião? Como é que você está vendo esse momento do futebol brasileiro para a escolha do novo presidente? E por que o voto do Volta Redonda e mais 6 equipes contrária à candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos? Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Fernando. É um prazer falar com vocês. Primeiro esclarecer que o nosso posicionamento não foi de maneira alguma contrário à candidatura do Reinaldo. Perdão se eu coloquei dessa maneira, me desculpe. Não, porque às vezes muita gente fez parecer isso também. O que nós levantamos na hora, e fomos acompanhados até depois por alguns clubes, é que do mesmo jeito que entendemos ser um pouco assodada a candidatura do Samir, numa reunião que eu não tinha sequer ideia do que o Reinaldo poderia estar pensando para o futebol, eu não gostaria de, naquele momento, estar avalizando uma candidatura que eu não sei o que ele pensa para a Série B, sobre calendário, sobre diversos temas. Eu expliquei para eles que eu gostaria de conversar tanto com o Samir quanto com o Reinaldo, até para que a gente pudesse entender e mais, com posse de mais argumento, a gente tomar uma decisão que poderia, sim, em algum momento posterior, ser a favor da candidatura do Reinaldo. Era só que naquele momento eu entendia que era precipitado o Volta Redonda assinar uma candidatura do mesmo jeito que nós já tínhamos recebido pedido para assinar a do Samir e também não fizemos. Porque a gente queria entender primeiro o que a gente estava assinando, para onde que a gente estava indo, qual o caminho que a gente entendia que o futebol devia seguir. Então, foi nesse sentido a nossa decisão, tanto que logo depois o Vasco se posicionou no mesmo sentido, acho que o Atlético, enfim. Então, é mais para que a gente pudesse conversar um pouco com os candidatos, entender, e aí depois daquilo, se for o caso, se a gente tiver que assinar por uma das duas, a gente fará, porque eu gosto muito do Reinaldo, já falei com ele durante o dia de hoje, gosto muito de muitos presidentes de clubes que encabeçaram esse movimento, Casares, dentre outros. Então, foi mais no sentido de entender o que a gente quer e o que a gente pensa, tentar levar isso como projeção para os candidatos. A gente colocou dessa maneira, Flávio, porque a partir do momento que o manifesto ele se torna público, né, e você apoiam, tem a lista dos que apoiam, aí vem, a gente fez a observação aqui dos que, teoricamente, você pode tirar essa conclusão dos que não apoiam, né? E é importante a tua participação aqui para realmente esclarecer que é um momento de conhecer, porque tudo foi muito rápido, muito acelerado. Quinta-feira, o afastamento de Edinaldo, o Sarney marca a eleição para o dia 25, já a próxima semana, 8 dias. Dentro desse contexto, e você já deixou claro que a sua posição, e talvez seja dos outros clubes que não assinaram esse manifesto que foi tornado público, né? Querer conhecer mais as ideias, o que vem pela frente. Existe, como disse o próprio presidente do Vitória, o Flávio Mota, para a gente, que existe a possibilidade dessa eleição nem ocorrer no dia 25 por causa da dificuldade de atender a demanda que o Estatuto exige para você, pelo menos, colocar a candidatura, né, na rua, né? Você tem uma eleição pautada no Estatuto que prevê que você obrigatoriamente precisa de 8 federações e 5 clubes referendando a chapa. Se nenhum candidato conseguir isso, eu não sei o que diz o Estatuto, mas certamente não haverá eleição. Vai ter que ser prorrogada, jogada mais para frente, até que se chegue a um consenso de um candidato que consiga ter o apoio de pelo menos 8 federações e 5 clubes. Nesse momento a gente tem um impasse, uns falam em 19, outros falam em 22 federações já apoiando o Samir,
por outro lado, falo em 32, 33 clubes já apoiando o Reinaldo e alguns clubes se manifestando já que não vão apoiar nenhuma das chapas, então talvez crie um dificultador para a chapa do Samir, mas a posição do Volta Redonda continua. Durante o dia de hoje a gente está procurando conversar com pessoas, entender, a gente está jogando, o Volta Redonda disputou durante 9 anos a Série C, 2 anos antes a Série D, está no ano de Série B, a gente acha que a gente precisa entender qual o cenário, o que se pensa para isso, o que se pensa de investimento para essas competições. A gente não pode ficar restrito, apesar do colégio eleitoral ser só Série A e Série B, eu acho que a gente precisa entender o que se pensa para a Série C, para a Série D, para os campeonatos estaduais. Então é o que a gente está procurando fazer nesse momento, com muita calma, com muita sem assodar, sem atropelar, sem nada, para que se tiver algum candidato alinhado com o que a gente pensa, aí a gente vai, talvez seja o que eu falei, a gente talvez seja com a faca e o queijo na mão para a gente batalhar por algumas conquistas que, claro que a gente não vai pedir o impossível, mas às vezes coisas factíveis que não estejam acontecendo, e a gente pode usar esse momento para a gente conversar sobre isso. Então, os clubes têm muitas demandas, os clubes têm muitos requerimentos. Um deles é até mesmo a questão isso foi muito falado pelos clubes que assinaram a chapa do Reinaldo, a mudança no formato eleitoral da CBF. Eu não vi o posicionamento nem do Reinaldo, nem do Samir sobre o assunto. Então, eles não se manifestaram até esse momento. Então acho que a gente precisa, já que esse é o maior anseio dos clubes que assinaram a carta, a reforma eleitoral ali, acho que é uma oportunidade de a gente perguntar, Samir, o que você pensa sobre isso? Reinaldo, o que você pensa sobre isso? Que é o que o Volta Redonda está fazendo internamente, perguntando sobre as competições, sobre calendário, sobre investimento no futebol da base, sobre futebol feminino. A gente está querendo entender um pouco para a gente seguir tomar uma decisão, apesar de ter que ser rápida, que não é o mundo ideal, mas a gente diminuir a possibilidade de erro. Porque desde 89 a gente não viu uma disputa entre candidatos na eleição da CBF, né? Sempre era uma coisa de consenso, candidato único e tal. Isso está chamando a atenção. Ô, Flávio, outra coisa, de que maneira os clubes acham que essa situação vai encaminhar? Nós vamos ter eleição ou você acha que o consenso nesse momento é muito difícil? Porque é a primeira vez que eu vejo uma oposição clara e aberta entre clubes e federações. Isso é uma coisa que era incomum, ou pelo menos não era... na prática, a gente não via um posicionamento tão conflitante entre essas duas entidades, aí, clubes e federações. Eu não sei se tem essa questão. Eu acho que talvez o próprio Reinaldo possa conciliar junto com os demais, o próprio Samir possa conciliar junto com os demais. É bom para a democracia que tem essa disputa. Eu acho que a gente devia cada vez minimizar mais a dificuldade de candidaturas. A gente corre um risco, como o presidente Fábio Mota falou, de não ter eleição por inviabilização de candidaturas. Então, isso daí é um cenário ruim. Claro que não é um cenário que agrada, é um cenário que atende, mas vamos acreditar que cada um vai conseguir registrar sua chapa, que cada um vai conseguir concorrer, e se for o desejo da maioria que não consiga se ter o quórum, que o candidato que seja eleito consiga ter paz para tocar a CBF, ter tranquilidade para seguir em frente, e a gente consiga evoluir. A volta de Edinaldo é algo que é lógico que por força de lei ele pode retornar. Você pode exercer o poder de direito ou de fato. Ele vai poder exercer de direito porque tem a eleição e a legislação pode trazê-lo de volta, reconduzi-lo ao cargo. Mas, de fato, talvez aí pela movimentação que a gente está vendo, isso na prática seja inviável. Os clubes aceitam a volta do Edinaldo, se por acaso ela ocorrer? Eu acho que essa questão de aceitar ou não, o Edinaldo, queira ou não, ele foi eleito por todos os clubes. Né? O que chama atenção é clubes e federações.
num espaço muito curto de tempo, ele também já não conta mais com esses apoios. Porque a partir do momento que as federações endossam a candidatura do Samir e os clubes endossam a candidatura do Reinaldo, fica difícil para o torcedor, para o público entender, né? Mas eu acho que o próprio Edinaldo também não lançou candidatura, né? Então, mas é claro que é um movimento das federações de insatisfação. E nesse caso, eu acho que só eles podem explicar o que ocasionou essa mudança. Os clubes votaram, como vão e vão votar agora, acredito eu, na próxima eleição. E se o Edinaldo voltar, a gente tem que torcer para que ele tenha tranquilidade também para conduzir a entidade, para que ele consiga superar as adversidades que vem enfrentando. É um ser humano, a gente torce muito por ele também, para que ele consiga sair fortalecido dessa situação. Mas a gente tem que viver com o nosso momento atual, que é de uma eleição sem a possibilidade do nome do Edinaldo. E aí é o que a gente está procurando entender o melhor cenário. A volta dele, você acha que há clima de condução, se por acaso ela acontecer, do futebol brasileiro? Eu acho que a gente se adapta a tudo. Eu acho que se a justiça determinar o retorno dele, o que vai fazer? Ele vai nomear a diretoria dele e as coisas vão seguir. Eu acho que a gente vai se adaptando. Do mesmo jeito que a gente está se adaptando a uma eleição corrida agora. Eu acho que se a justiça entender que ele deva voltar, a justiça vai entender que legitimamente ele é o presidente e nós temos que trabalhar junto com isso. Como se a justiça entender que ele não deve voltar, a justiça entende que ele não tem legitimidade e que tem que ser feita uma nova eleição. Então, a gente vai ter que ir se adequando. Pois é, Flávio, você tem uma experiência já de convívio com seleção brasileira e a gente está vivendo um momento único, né? Depois de muito tempo, a gente tem a volta de um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, um símbolo de identidade nacional, um motivo de orgulho. E a eleição é marcada para o dia 25 e a apresentação para o dia 26 do Ancelotti, a primeira convocação dele. A gente não está vendo aí uma possibilidade de criar um problema onde ele não deveria ter, ou essa eleição foi marcada na véspera, porque o assunto, com certeza, o que acontecer no dia 25 vai ser engolido pelo que vem no dia 26, que é a convocação, a primeira entrevista do Ancelotti e tudo mais? Não, eu acho que o presidente interino, Fernando Sarney, interventor, né, está cumprindo uma decisão judicial para que convoque imediatamente uma eleição. Ele falou, eu me lembro da sentença, me perdoa interrompê-lo, o mais rápido possível, não estabelece prazo. Então, o mais rápido possível. Talvez o bom senso fosse depois do dia 26. Talvez sim, mas aí aí um presidente interventor interino vai apresentar o técnico da seleção, e depois tem que se apresentar o técnico da seleção ao presidente da confederação. Se não tiver eleição? Se não tiver eleição, vai continuar o interventor. Aí vai ser uma consequência. Né? Aí vai ser uma consequência. Mas vamos acreditar que vai ter eleição, que a gente vai conseguir definir o melhor, que o Ancelotti venha, faça um grande trabalho. Eu acho que a gente tem bons valores, acho que a gente tem bons jogadores, a gente está conseguindo ter uma espinha. É um cara que conhece muito do futebol europeu e hoje 80% da nossa seleção está lá. Então, eu acredito muito que vai dar certo. Eu acredito que não tenha tido relação. Não acredito mesmo que foi algo, fazer dia 25, que aí dia 26 só vai se falar em Ancelotti. Não acredito muito nisso, não. Mas eu acho que no dia 27, 28 voltam a falar de presidente, de Ancelotti, de todo mundo. E que o Brasil consiga retomar a hegemonia no futebol. Nós estamos conversando com o Flávio Horta Júnior, vice-presidente do Volta Redonda, que participou hoje da reunião dos clubes, que boa parte deles referendaram a candidatura do Reinaldo Carneiro Bassa à presidência da CBF. O Volta Redonda, até esse momento, não tem uma posição clara, não assinou um manifesto. Até terça-feira é o prazo para se inscrever a chapa que vai concorrer. Você acha que nesse meio tempo, de sábado até terça-feira, os pontos que você, por exemplo, deixou claro, você vai ter condição de conversar, de entender, e os demais também, com o Reinaldo,
e também com o Samir, porque eu acho que a troca de mensagens, de conversa aí deve estar intensa, né? Não tenho dúvida. Hoje mesmo eu já conversei um pouco com o Reinaldo, já conversei um pouco com o staff do Samir, não tenho dúvida. Eu acho que a gente não tem muito tempo e a gente precisa ajustar para que essa definição saia o quanto antes. Tá ok. Eu queria agradecer demais a sua gentileza, ao Flávio Horta Júnior, vice-presidente do Volta Redonda, que as coisas caminhem para um desfecho favorável, que a gente consiga ter o melhor para o futebol brasileiro. E não sei se você queria acrescentar mais alguma coisa em relação a esse momento que a gente está vivendo, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade de ter falado com vocês. É sempre um prazer a gente poder esclarecer alguns assuntos e fico à disposição aqui para o que precisar. Bom? Tá ok, meu amigo. Boa sorte aí, que as suas dúvidas sejam esclarecidas, que você possa fazer escolha entre os candidatos que se apresentam à presidência da CBF, concorrerem à presidência da CBF. Muito obrigado pela gentileza, viu, Flávio? Um abraço a todos aí. Uma boa tarde. Tá aí, portanto, a gente teve o manifesto dos clubes aqui que você conheceu em primeira mão na reunião hoje no Rio de Janeiro. 33 assinaram a favor da candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional.